Olá, pessoal! Aqui quem fala é o Sérgio Santos e hoje estamos aqui reunidos para fazer o nosso Evangelho com Ciência e Espiritualidade. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou professor, pesquisador e o nosso objetivo é conversar, dialogar sobre os ensinamentos de Jesus e como nós podemos, com as pesquisas, estudos científicos e livros, conectar esses ensinamentos com a nossa realidade atual para o nosso crescimento e desenvolvimento. Bem, para nós darmos início, então, vamos fazer a nossa prece de abertura. Deus, Pai de amor e bondade, gratidão, Senhor, por Tua luz e por Teu amparo divino que nos socorre em todos os instantes, apesar de nossas fraquezas e do tanto que ainda temos a aprender. Que a espiritualidade bendita possa nos acompanhar neste estudo e neste Evangelho. Que a Tua luz, Senhor, possa refletir através destes Teus filhos, para que assim possamos ser agentes sociais em nossa vida e daquele que nos cerca. Que assim seja. Hoje nós vamos ler Lucas, capítulo 9, versículo 62. Disse-lhe Jesus: ninguém que põe sua mão no arado e olha para as coisas de trás é apto para o reino de Deus. O arado. Aqui vemos Jesus utilizar na edificação do reino divino um dos mais belos símbolos efetivamente. Se desejasse, o mestre criaria outras imagens. Poderia reportar-se às leis do mundo, aos deveres sociais, aos textos da profecia, mas prefere fixar os ensinamentos em bases mais simples. O arado é um aparelho de todos os tempos. É pesado, demanda esforço de colaboração entre o homem e a máquina, provoca suor e cuidado e, sobretudo, fere a terra para que ela produza. Constrói o berço das sementeiras e à sua passagem o terreno cede para que a chuva, o sol e os adubos sejam convenientemente aproveitados. É necessário, pois, que o discípulo sincero tome lições com o divino cultivador, abraçando-se ao arado da responsabilidade na luta edificante, sem dele retirar as mãos, de modo a evitar prejuízos graves à terra de si mesmo. Meditemos nas oportunidades perdidas, nas chuvas de misericórdia que caíram sobre nós e que se foram sem qualquer aproveitamento para o nosso espírito, no sol de amor que nos vem vivificando há muitos milênios, nos adubos preciosos que temos recusado por preferirmos a ociosidade e a indiferença. Examinemos tudo isso e reflitamos no símbolo de Jesus. Um arado promete serviço, disciplina, aflição e cansaço. No entanto, não se deve esquecer de que depois dele chegam semeaduras e colheitas, pães no prato e celeiros guarnecidos. Que assim seja. Nossa, essa passagem, ela é uma parábola que Jesus vem nos ensinar com base no nosso dia a dia, né? Mostrando que cada um é responsável pela sua missão, pelo seu esforço e pelo seu crescimento. Jesus veio preparar a terra no nosso planeta para a transformação. Jesus, o grande governador de todos nós, vem como governador que ama auxiliar, ver pessoalmente e trabalhar com suor, dificuldades, pesos, mas com muito amor, fazendo tudo que ele podia para deixar as lições superiores para um povo que ainda estava aprendendo o significado de amar, como ainda estamos, né? Ainda somos bebês na espiritualidade, estamos trabalhando pelo nosso crescimento e esse evangelho vem nos mostrar como nós somos artífices da nossa própria elevação. Só nós podemos fazer o esforço definitivo final para o nosso próprio crescimento. Várias pessoas, vários ensinamentos, as religiões, os livros, pessoas que amamos, palestras, as pílulas, estes comentários são ferramentas, são adubos,
são água, sol, terra, é tudo que Deus nos permite utilizar para este crescimento, para facilitar, para nos amparar. Mas o esforço definitivo de germinar, de nos levarmos para o bem, é nosso. E aí, o grande governador, o grande sábio, que é o nosso Mestre Jesus, veio então mostrar este caminho, essas diretrizes para chegarmos lá. Dentro deste contexto, vamos ouvir uma parábola, ensinada pelo Mestre Jesus no livro Jesus no Lar, ditado pelo Espírito Nélio Lúcio e psicografado por Chico Xavier. Hoje nós vamos ler o tópico 15, o ministro sábio. Mateus discorria solene sobre a missão dos que dirigem a massa popular, especificando deveres dos administradores e dificuldades dos servos. A conversação avançava pela noite adentro, quando Jesus, notando que os aprendizes lhe esperavam a palavra amiga, narrou sorridente. Um reino existia em cuja intimidade apareceu um grande partido de adversários do soberano que o governava. Pouco a pouco, o espírito de rebeldia cresceu em certas famílias revoltadas, e há breves semanas, toda uma província em desespero se ergueu contra o monarca, entravando-lhe as ações. Naturalmente preocupado, o rei convidou um hábil juiz para os encargos de primeiro-ministro do país. Desejoso de apagar a discórdia, porém, o juiz começou a criar quantidade enorme de leis e documentos escritos que não chegaram a operar a mínima alteração. Desiludido, o imperante substituiu-o por um doutrinador famoso. O tribuno, porém, conduzido à elevada posição, desfez-se em discursos veementes e preciosos que não modificaram a perturbação reinante. Continuavam os inimigos internos solapando o prestígio nacional quando o soberano pediu socorro de um sacerdote, que, situado em tão nobre posto, amaldiçoou de imediato os elementos contrários ao rei, piorando ainda mais o problema. Desencantado, o monarca trouxe um médico à direção dos negócios gerais, mas, tão logo se viu em palácio partilhando das honras públicas, o novo ministro afirmou, para conquistar o favor régio, que o partido de adversários da coroa se constituía de doentes mentais, e fez isso propaganda tão ruinosa que a indisciplina se tornou mais audaciosa e a revolta mais desesperada. Pressentindo o trono em perigo, o soberano substituiu o médico por um general célebre, que tomou providências drásticas, arregimentando forças armadas nas regiões fiéis e mobilizando-as contra os irmãos insubmissos. Estabeleceu-se a guerra civil. E quando a morte começou a ceifar vidas inúmeras, inclusive a do temido lidador militar que se convertera em primeiro-ministro do reino, o imperante, de alma confrangida, convidou um sábio a ocupar-se do posto então vazio. Este chegou à administração, meditou algum tempo e deu início a novas atividades. Não criou atos, não perdeu tempo em zombaria, não estimulou qualquer cultura de vingança. Dirigiu-se em pessoa à região conflagrada a fim de observar-lhe as necessidades. Reparou aí a existência de inúmeras criaturas sem teto, sem trabalho, sem instrução, e erigiu casas, criou oficinas, abriu estradas, improvisou escolas, incentivando o serviço e a educação, lutando com o valioso espírito de entendimento e fraternidade contra a preguiça e a ignorância. Não transcorreu muito tempo e todas as discórdias do reino desapareceram, porque a ação concreta do bem eliminara toda a desconfiança e toda a dureza e indecisão dos espíritos enfermiços e inconformados. Mateus contemplava o Senhor Jesus embevecidamente, deliciando-se com as ideias de bondade salvadora que enunciara. E Jesus, respondendo-lhe a atenção com luminoso sorriso, acrescentou para finalizar: o ódio pode atear muito incêndio de discórdia no mundo,
mas nenhuma teoria de salvação será realmente valiosa sem o justo benefício aos espíritos que a maldade ou a rebelião desequilibraram. Para que o bem possa reinar entre os homens, há de ser uma realidade positiva no campo do mal, tanto quanto a luz há de surgir pura e viva a fim de expulsar as trevas. Que assim seja. Esse trecho lindo, essa parábola maravilhosa narrada por Jesus aos discípulos, ensinando a Mateus sobre a governança, vem corroborar os nossos entendimentos de humanidade enquanto em crescimento, enquanto filhos pequenos que ainda temos tantos defeitos e limitações. Nessa parábola, Jesus mostra como diversas tentativas de controlar espíritos enfermiços e rebeldes falharam. Falharam das piores formas possíveis, tentando impor com palavras, ensinamentos, sem ação. Pessoas que falharam por tentar menosprezar aquelas pessoas que estavam em rebeldia e sofrendo. Pessoas falharam porque levaram a guerra e o fogo contra aqueles que estavam em desvantagem. Tudo isso só aumenta o sofrimento. E isso vale para a nossa guerra íntima de tentativa de vencer a nós mesmos. Quando nós tentamos derrubar no nosso círculo, ou na nossa vida íntima, as coisas difíceis, sem apaziguá-las, sem compreendê-las, nós acabamos perdendo a guerra. Nós acabamos passando muito tempo, perdendo este tempo, sem conseguir dar passo resoluto e firme no amadurecimento. E na sociedade, quantas e quantas pessoas nós conhecemos que sofrem, que estão passando fome, necessidades, em situação de rua e que às vezes cometem erros, que estão diretamente associados com o sofrimento que elas passam. E muito mais do que buscar compreender e amparar e auxiliar a sociedade e nós, quantas e quantas vezes somente julgamos, falamos, essa pessoa é errada, essa pessoa está roubando comida, esta pessoa traz prejuízo para a sociedade e não se coloca no lugar, não tem empatia para compreender que nós temos defeitos e nós mal podemos imaginar o que nós estaremos fazendo se passássemos por situação idêntica àquele indivíduo. E é o que Jesus vem nos mostrar, que para nós resolvermos as dificuldades sociais, para que a paz possa reinar, nós temos que ter edificação no serviço, pegar o arado, que nós comentamos no Evangelho, e trabalhar, colocar a mão na massa, para a nossa elevação, para o nosso crescimento, para o nosso passo a passo de desenvolvimento, rumo a este novo patamar de vida, tanto íntima quanto social. E dentro deste contexto, nós temos aqui hoje um artigo científico, cujo título é o seguinte: Moradia e criminalidade. O efeito de criar moradia para as prisões entre pessoas adultas que têm problemas crônicos, que têm problemas crônicos de moradia. E esse artigo científico ele foi publicado no ano de 2020 pelo autor Joshua Ellsworth, no artigo, na revista ou no journal, que tem como título Journal of Social Distress and Homelessness. Então, é uma revista que trabalha com estresse social e pessoas sem moradia, Bem, esse artigo científico, ele nos traz algumas questões interessantes. Eles fizeram uma avaliação de 87 adultos
mulheres e homens que tinham passagens de criminalidade, e nesse artigo científico eles buscaram comparar e oferecer serviços sociais e moradia para esses moradores e avaliar o quanto isso impactava na redução de criminalidade e de cadeia, né? Ou seja, as chances dessa pessoa ser presa por algum ato de criminalidade. E o mais interessante, que é como nós aprendemos aqui no nosso belíssimo evangelho, é que quando as pessoas têm casa, têm moradia, têm amparo social, diminui drasticamente as prisões por criminalidade. Ou seja, quando a pessoa, por mais que ela tenha problemas com drogas, por mais que ela tenha problemas mentais e os diversos que nós sabemos que estão associados com todas essas situações de forma espiritual, por mais que a pessoa esteja com diversos distúrbios e perturbações, quando ela tem apoio social, moradia, especificamente nesse trabalho, ela tende a se comportar e melhorar de uma forma muito melhor do que aqueles que não tiveram essa oportunidade. Então, gente, todos esses trechos, essas leituras, todo o Evangelho, o livro Jesus no Lar e esse trabalho científico nos mostram que amar servindo no esforço de fazer algo pelo bem é a solução para a elevação íntima, pessoal e também social do nosso planeta. A reforma começa em nós para que ela se reflita em luz no mundo. Que nós, então, possamos buscar fazer a nossa parte, né? Que é crescer, evoluir, aprender com cada situação, buscando nos colocar no lugar daqueles que nos cercam e fazer o esforço na caridade e terapia, no amor para essa elevação. Tá bom? Gratidão. Vamos fazer a nossa prece de encerramento? Deus, Pai de amor e bondade, gratidão, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, ouvindo esse Evangelho tão lindo com as palavras de Jesus que nos guiam para este encaminhamento de elevação, de aprendizagem moral e íntima. Nós que ainda temos tanto a crescer, somos gratos a Ti, a espiritualidade, aos bons anjos e mentores que nos guiam e que saibamos nos abrir para essa luz inspiradora de transformação. Que assim seja. Gratidão mais uma vez pela oportunidade de conversarmos. Namastê e até a próxima.